A escultura do incisivo central superior. O primeiro passo é dividir, estabelecer qual é a face vestibular, qual é a face lingual, a mesial e a distal. Então nós vamos dividir o cubo em 3 terços e transferir esses terços para todos os lados do cubo. Vamos definir qual é a face vestibular, qual é a face lingual, qual é a face mesial e qual é a face distal. E vamos proceder o desenho da face vestibular. Como nós vamos fazer isso? No lado mesial, nós vamos deixar uma espessura de 1/8. Para definir 1/8 a gente divide no meio, depois divide em 1/4 e a metade de 1/4 é 1/8. Então essa parte vai ser o ângulo mésio vestibular e o mésio incisal. Nós vamos proceder o desenho da face vestibular com uma forma trapezoidal e descer esse desenho reto até a base. Na face distal, nós vamos dividir também e nós vamos remover 1/8, que é a inclinação de mesial para distal, e vamos deixar esse 1/8 aqui como o ângulo da face distal. Então deixamos aqui mais 1/8 na incisal e vamos fazer o desenho da face incisal e da face distal do dente, e descendo reto para a raiz. Então esse é o desenho que nós fizemos: inclinação incisal para distal, preservamos aqui a distal, inclinação cervical para a raiz, formando o trapézio e descendo direto para a raiz. Então vamos lá fazer o corte. Primeiro nós fazemos a transferência desse desenho para o lado lingual, para que quando a gente faça o corte acompanhe nas duas faces. Então vamos fazer o desenho, desce reto, o ângulo incisal aqui, desce reto para a raiz, e agora nós fizemos o desenho na face vestibular e na face lingual, nós vamos transferir, vamos fazer o corte. Então nós colocamos o instrumento afiado na face vestibular e vamos cortar de vestibular para lingual. Para não quebrar aqui, eu já vou fazer um indentamento de forma que não quebre o sabão. Procuramos fazer o corte o mais reto possível. Vamos descer o corte, deixando uma espessura em distal. Vamos fazer um indentamento aqui e um indentamento na base para evitar que quebre a base.
e vamos descer o corte para a cervical, acompanhando tanto na lingual quanto na vestibular o desenho que a gente fez. E fizemos o corte do lado distal, dando uma forma tanto da coroa quanto da raiz. No lado mesial nós vamos fazer o corte também, deixando uma espessura aqui no ângulo. Vamos fazer a marcação também para não quebrar aqui. Então nós fizemos a inclinação de mesial para distal, a forma trapezoidal da face vestibular, da face lingual e da face vestibular, e está feito o nosso primeiro passo, onde foi cortado, foi desenhado a face vestibular e cortado as proximais no primeiro passo. Então corta a mesial e corta a distal, tanto em incisal. Esse ângulo e esse ângulo, eles ficam intactos. Eles não foram cortados para preservar a largura do cubo de cera, ok? E a gente permanecer num tamanho compatível de dente. Agora nós vamos proceder o desenho da face proximal. Então, numa das faces proximais, a gente acha o meio do cubo, e a partir desse meio do cubo, a gente marca 1/8 da espessura e deixa 1/8 da espessura aqui a partir do meio. Essa vai ser a nossa borda incisal. Na face vestibular, a gente divide a face vestibular em 3 terços, e no terço cervical vai ser localizado a bossa cervical. A bossa cervical, ela vem da parte incisal do terço vestibular até a nossa borda incisal que a gente desenhou ali. E a parte cervical, ela desce da base da borda cervical até a raiz aqui em vestibular. Então, nós começamos a fazer o triângulo da face incisal. A bossa lingual, da mesma forma que a vestibular, fica localizada no terço cervical, e a partir desse terço nós vamos continuar fazendo a nossa face triangular do incisivo. E aqui desce para a raiz e nós vamos cortar. Na face vestibular, nós vamos cortar de proximal para proximal. Portanto, nós vamos transferir o desenho para a face mesial e vamos cortar de mesial para distal, porque eu sou destro.
se algum aluno for canhoto, corta de distal para mesial. Então, acompanhando aqui o corte na parte incisal do terço cervical vestibular até a borda incisal. Então nós vamos fazer esse corte. E eu fiz o indentamento aqui justamente para quando quebrasse, não lascar um pedaço grande do dente e dificultar a minha escultura no futuro. Então a face vestibular a gente corta de proximal para proximal e a face cervical e radicular a gente corta de incisal para cervical. Para isso nós vamos fazer um risco aqui para a gente poder acompanhar essa inclinação da face vestibular da raiz. Fazemos um corte, lembrando sempre de fazer o indentamento aqui para que não quebre a base do cubo. Então nós fizemos o corte da vestibular, preservamos a bossa vestibular e a incisal também. No corte da face lingual, nós vamos fazer um indentamento aqui e nós podemos cortar de incisal para cervical. Por quê? Porque caso aconteça, fiz o indentamento aqui para não quebrar, caso aconteça que eu corte aqui em cavidade, não tem problema, porque eu já vou construindo a fossa lingual. Ok? Já estou construindo a fossa lingual. E desço para a cervical aqui para cortar a raiz. Vou fazer o indentamento para quando quebrar, não quebrar a base, quebra somente. Então nós temos o corte da vestibular de proximal para proximal, preserva a bossa vestibular e corta a raiz. E na face lingual faz o corte de incisal para cervical, preserva a bossa lingual e corta a raiz. Então nós temos aí o nosso terceiro passo, que é o desenho e o corte das faces proximais. Então nós temos aqui, no terceiro passo, desenho da face proximal e corte com a face lingual côncava, a face vestibular plana, preservando a bossa vestibular, o ângulo mesial, o ângulo distal e a bossa lingual. O nosso próximo passo, então, é a redução da face lingual. Nós estamos aqui nessa situação na face lingual. A face lingual ela é mais estreita do que a vestibular. Então nós vamos reduzir a face lingual fazendo cortes para tornar a face lingual mais estreita do que a vestibular. Ok? Então nós vamos pegar aqui do lado lingual, dividir a base do cubo em 3/3 no sentido mesiodistal, e a partir do terço mesial a gente vai subir até a proximal. Então nós vamos fazer essa na face lingual, a gente faz aqui no terço, quando chegar no cíngulo a gente sobe para incisal e fica essa angulação aqui. Nas faces proximais distais e mesial, a gente corta até o meio. Então nós vamos cortar aqui desse terço lingual
até o meio da proximal, como foi feito aqui. Então vamos lá. Nós vamos marcar aqui também para não quebrar e vamos reduzir, unindo o traço que a gente fez no meio do dente por proximal ao traço do terço por lingual. E vamos remover essa parte aqui que é a redução lingual. Do lado distal, a mesma coisa. Une o desenho que a gente fez em lingual com o traço que a gente fez em proximal e desce até a cervical. E nós fizemos a redução lingual, ficando a lingual mais estreita do que a vestibular, que também vai ser reduzida agora no próximo passo. Então esse foi o passo que foi feito, redução lingual dos dois lados. Continuamos preservando a bossa lingual, os ângulos proximais. Agora nós vamos fazer a redução vestibular. Divide-se a base do cubo em 3 terços e sobe essa divisão pela face vestibular até a incisal. Por proximal, a gente basicamente vai tirar uma quantidade que indique essa redução. Essa quantidade, ela parte basicamente de 1/4 da base. 1/4 da base você marca na raiz e sobe, sempre marcando a mesma distância que você conseguiu aqui em cervical, você sobe ela por vestibular até em cima. A mesma coisa aqui, ó, você divide no meio e sobe aqui a redução vestibular, acompanhando essa espessura até em cima. Então, aqui em cima vai ficar um pequeno triângulo, aqui em cima na incisal vai ficar um pequeno triângulo, aqui em cima na incisal vai ficar um pequeno triângulo, e a gente vai cortar de incisal para cervical para deixar arredondado essa bossa vestibular aqui que está quadrada, já dando uma conformação para o dente. Então nós vamos cortando aqui e vamos descendo aqui até em cervical. Cortamos a face mesial, já começando um arredondamento, e vamos cortar a distal, dando sequência no arredondamento aqui. Preservando a bossa aqui, nós começamos o arredondamento da face vestibular. A face vestibular fica maior do que a lingual, como a gente pode ver aqui. Ok? O nosso próximo passo é o arredondamento dos ângulos. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse ângulo vestibular aqui e vamos arredondar. Vamos fazer uma marcação para a gente não fazer isso muito aleatório. A gente faz uma marcação aqui, faz outra marcação aqui. Faz uma marcação nesse ângulo aqui, na lingual, sendo que na lingual nós vamos deixar a crista marginal e o ângulo aqui. Nós estaremos definindo a crista marginal aqui. E nós vamos remover todos os ângulos. Então, ó, a gente remove aqui o ângulo distal, remove aqui o ângulo distal, remove aqui, ó,
o ângulo distal, já criando uma crista marginal, e remove aqui o ângulo mesial, já criando uma crista marginal também. Acertando aqui a cervical, e o dente foi tomando forma. Já temos uma crista marginal mesial e distal na lingual, uma definição da bossa, e o dente ele começa a ter já um formato de incisivo. O que nós temos que fazer aqui agora? Agora a gente vai reduzindo os ângulos, e ao mesmo tempo que a gente vai reduzindo os ângulos, a gente vai definindo o que é coroa e o que é raiz. Então, ó, nós vamos definindo o que é coroa, o que é raiz, definindo a bossa, tomando cuidado para não ficar muita entrada aqui, ó, para não ficar muito com essa entrada muito grande, o que dificulta que o dente não tenha, a raiz vem reta e termina o dente. Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente já vai definindo o colo o contorno do colo cervical, de oclusal para lingual, na proximal esse colo é em V, com o vértice voltado para incisal. Então nós fizemos o arredondamento aqui do colo, e depois nós vamos fazer esse corte de cervical para oclusal, arredondando e dando a forma cônica da raiz, respeitando a anatomia proximal vestibular e lingual da raiz. Então o dente toma a forma do incisivo central. A partir desse momento a gente começa a fazer o arredondamento, o alisamento da parte radicular e coronária. E esse arredondamento ele pode ser feito com as costas do instrumento. Como a gente está fazendo aqui agora. Isso vai ser feito na face vestibular também.
nós temos aqui já o dente praticamente construído, com o colo, a bossa vestibular, o colo convexo para a raiz, a bossa vestibular, a bossa lingual e a incisal. O que nós precisamos definir agora? A construção da fossa lingual. Essa construção ela vai acontecer quando a gente incide o instrumento de incisal para cervical, fazendo aquele desenho de M aqui na cervical. Para isso nós vamos entrar com o instrumento aqui, preservando a crista marginal. Nós vamos entrar com o instrumento, preservando a crista marginal. Tanto do lado mesial quanto distal. Ali no distal e agora aqui no mesial. A gente tem que tomar cuidado para quando fizer isso não desgastar muito a face lingual. Vamos recortando aqui, ó. De forma que a gente possa ir fazendo o arredondamento dessas faces e dando a forma da face lingual. E esculpindo aqui o dente. Agora basicamente só falta alisar. Aqui uma falha do sabão que eu estou usando. Basicamente agora só falta alisar e polir. O alisamento e o polimento ele pode ser feito com uma flanela. Pode ser utilizado também um pedaço de meia calça, um pano macio, de forma que depois que vocês alisarem bastante, consiga dar um polimento com um material desse. O que nós podemos acrescentar aqui nesse dente? O que nós podemos acrescentar aqui? Nós podemos definir melhor o colo aqui, que está com uma falha.
tornando o colo côncavo convexo. Fazendo um acabamento. O que será alisado posteriormente. Nós também podemos construir os planos da face vestibular de forma a dar um volume a essa face e uma inclinação. Dando textura a essa face vestibular. E aí nós temos a construção do dente. Com arredondamento e polimento. Está feito o dente do incisivo central com suas características: face distal com V mais plano, face proximal com um vértice maior, proximal, bossa vestibular, bossa lingual, inclinação de mesial para distal, ângulo distal arredondado, mesial mais agudo, e está definido o dente. Depois que terminarem a escultura, limpa a mesa, recolhe todo o lixo e joga na lixeira na frente da sala, para manter a sala limpa.